Boa noite, pessoal, tudo bem? Como combinado, né? A gente vai fazer hoje um bate-papo, uma live com a Jess Oliveira sobre yoga e eu espero que vocês gostem. Eu acho que é uma prática que está ficando bem popular, né, no momento e eu acho que ela tem muito para nos ensinar também. Vou convidar aqui a Jess para participar. Eu não tô no escritório, não tô na minha casa. Espero que esteja tudo funcionando direitinho, que eu fiz aqui um ambiente um pouco improvisado. Jess. Não sei se todo mundo também já ouviu falar de yoga. Eu tive contato uma vez só no meu curso de formação. Ah, entendo. Boa noite, tudo bem? Hello, boa Tudo noite. Tudo e ótimo, você, tudo Cá? tranquilo. Eu não tô em casa, tô meio bem improvisada aqui. Se a internet ficar ruim, se tiver muito barulho, me avisa, viu, já? Até tô com o meu do lado para Tá bom, qualquer coisa ter para onde recorrer. tá bom, tranquilo. Tá, Tá bem, tá bom tá meu ótimo, som aí tá também? ótimo. Boa Que noite, legal, já Rô. vi o pessoal entrando também. E eu estava até tentando assim dar uma introdução aqui, eu não, a pessoa que não conhece do assunto tentando falar alguma coisa, né? Mas uma vez só contato com o yoga, que foi no curso de formação. Um dos colegas fez a aula de formação de yoga, eu não conhecia, isso foi em 2016. Eu achei maravilhoso, né? Porque Uhum, realmente é uma prática que tu parece que tu derrete totalmente, né? Na internet. Achei exato. maravilhoso. Eu nunca tinha visto aqui. Eu comecei a ver aqui no Brasil em bastante lugares, assim, começou a ter, né, falar, de ser mais popular. Sim, Bom, então, né, sim. por Então, favor, já te apresenta, fala um pouquinho de ti, depois a gente fala do assunto da live. tá, legal. Então, eu sou a a Jéssica, né? Mas todo mundo me chama de Jess. E conheci a Cá já faz um tempinho já, né? No online aqui, né, Cá? E a gente se conectou por conta do yoga, claro, a princípio. E com o tempo a gente foi percebendo que também temos outras coisas em comuns aí, né? Que a gente leva para a vida, digamos assim. E o yoga foi algo que surgiu na minha vida, assim, do nada. E a convite de uma amiga na época de fazer uma prática. E eu realmente não sabia o que era yoga, né? Eu não tinha ideia do que era a prática. Eu imaginava que era Sim, algo muito mais in do que agora a gente vai falar, do que realmente o que eu tive contato de primeira, né? Que foi o Swastika Yoga, que era uma prática também bem forte, bem voltada para o físico e tudo mais. Mas de fato foi isso que me fisgou, né? Porque eu já tinha o hábito de fazer algum exercício físico e tudo mais, e a prática em si, eu tive aquela parte do físico que me deixou, uau, o que foi isso, né? Mas eu percebi que teve algo além ali, que me levou para um outro lugar que eu nunca havia estado antes. Então, esse outro lugar me deixou com muita curiosidade. Mas nunca, assim, no começo jamais tinha passado, você é instrutora. Nossa, não, era algo muito longe, assim, de eu pensar. Na época eu era gerente de nossa, hotel, lá em Foz do Iguaçu. E tá. nada a ver, né? E aí, a minha outra experiência anterior ao hotel foi com casamento, evento corporativo, então fazia toda a parte do cerimonial, buffet, etc, etc.
Então, assim, quando de fato eu comecei a prática, e aí eu me apaixonei, eu fazia uma vez por semana, que era quando dava, assim, porque eu trabalhava o dia inteiro no hotel, fazia faculdade à noite e não tinha mais tempo. E aí eu fui, não, vou ajeitar, vou colocar um tempinho aqui no meio da agenda de uma coisa para outra, do serviço Pra para a caber. faculdade. E quando eu vi, eu estava completamente imersa, assim, querendo saber mais, conhecer mais. Tanto que eu comecei, vamos supor assim, no final do ano, em novembro, em 2014. E aí, em março, eu já estava Aí fazendo um foi bem curso, para rápido você ter noção. mesmo. De... Foi muito rápido, porque assim, tava, como diz meu marido, vivendo no Mas estúdio. Ele, ó, você tá vindo para casa? Eu tô. Demorava 3, 4 horas. Eu tinha voltava que para ser, vou dar casa. uma passadinha. Exatamente. E a minha professora, ela tinha muito essa pegada de querer ensinar e de querer passar isso para alguém. Tanto é que, assim, ela queria expandir o estúdio dela e só tinha ela como professora. Então, eu acho que na cabeça dela, ela já tinha pensado ali, a Jazz vai ser aquela pessoa Minha que eu procuro para dar aula. legal. Mas minha pupila. E aí eu comecei o curso. Putz, me apaixonei, aí fui. Aí eu tinha que fazer o TCC da escola, tava fazendo sobre agrofloresta. Pensa, tipo, era um TCC de agrofloresta. E aí eu querendo me dedicar mais ao yoga, e essa professora falou, mas por que você não faz sobre yoga? E meu marido também já tinha falado, por que você não faz sobre yoga? Aí eu cancelei um semestre inteiro de fazer um TCC de agrofloresta e dediquei ao yoga. Então, juntou o curso que eu já estava fazendo com a minha formação, mais o TCC de yoga, que era muito intenso, era muita coisa, tive que fazer, né, você sabe, o TCC é doideira total, para me dedicar mesmo, assim, mergulhar. E aí, a partir disso, assim, eu já estava super envolvida e foi super, tudo muito rápido, assim, se eu parar para pensar, assim, lembrar anteriormente de quem nunca imaginava que, né, iria entrar no mundo do yoga, para mim foi uma transição muito rápida de ser aluna, começar a formação e logo em seguida já começar a dar aula, porque ela não acordava cedo, essa minha professora. E aí tinha muita gente na cidade querendo fazer aula cedinho. E ela falou: oh, se você quiser ser a professora que vai dar aula cedinho e aí você já começa o seu teste, você pode tentar. E aí eu fiquei daquele, né, com aquela forma assim, mas aí vão vir os alunos dela, que já tem toda a bagagem dela, fazer aula comigo. Me deu uma preocupação, assim, a princípio, porque eu falei, vai ter uma comparação muito grande, né? Porque quem que sou eu? Não sou Como a gente ninguém tem ainda. E que ser algo que é, a gente não tem que ser, né? é, E óbvio, assim, a princípio as minhas práticas eu acho que teve muito dela, porque ela era a minha referência no yoga ali, e eu gostava muito, ela era muito boa, de fato, ela transbordava o yoga, assim, na forma de falar, no dia a dia dela, então eu acho que muito do que eu carreguei, pode até dizer nos primeiros anos, assim, foi muito do que eu aprendi dela. E aí eu fazia curso em São Paulo, depois fui fazer um curso presencial em São Paulo do próprio Suacha, que na verdade já era método de Rose, uma vez por mês e já fui assim, vamos que vamos, e é isso. E aí eu fui fazendo um curso atrás do outro. Então, a minha jornada como yoga, assim, como professora de yoga, foi sendo aluna enquanto já comecei a dar aula, sabe? Foi, tipo, muito junto, porque se parar para pensar, eu não tinha nem 4 meses de yoga quando eu Isso, comecei a que fazer a formação. Então, a minha jornada foi indo assim, ó, estudo, aplico, estudo, aplico, estudo, aplico. E sempre foi muito assim comigo. Sempre tudo que eu trouxe do yoga para minha prática como professora sim. foi do que eu vivi, sabe? Então, eu percebo muito isso, assim, a minha prática, ela condiz diretamente com quem eu sou, a minha vivência agora, como eu vivo mesmo agora, sabe? Tudo que eu faço tá muito alinhado, assim. E aí a gente vai trocando, né, as experiências e a forma de dar aula. Eu falo que hoje eu provavelmente não vou ser a mesma daqui, sei lá, nem amanhã, ou quem sabe daqui 6 meses, um ano, pode ser que eu esteja completamente diferente de Eu vou te dizer que eu novo. acho isso maravilhoso, assim, a gente ter esse olhar de querer mudar, de querer expandir, de querer gerar esse movimento. Ai, não quero mudar. Como assim? Tomara que a gente mude muito, né? Para melhor, com certeza, mas tomara que a vida, Com certeza. essas É. oportunidades, assim.
Eu acho isso muito legal. E isso de trazer o E dia a é, dia para a prática, né, para os seus alunos, eu acho que é uma coisa que teve uma professora que eu também que era uma amiga até, que eu fiquei mais tempo, que ela fazia muito isso e trazia reflexões e como isso toca, né, o aluno, eu acho. Falando agora como aluna, né, como isso exatamente. acaba nos trazendo aquilo deixa de ser uma prática que tu vai lá, faz a prática e vai embora. Aquilo faz algo que tu sai dali junto com o que tu tá vivenciando, vai falando o que tu tá vendo no tapetinho com a tua vida e tu vai vendo que tudo tem uma conexão, né? Eu acho isso muito, muito importante. É. E teve uma aluna hoje que me perguntou assim: ah, prof, depois que eu terminar o curso com você, eu posso já ministrar aulas de yoga, né? E ela até me perguntou qual a diferença de instrutor para professor. Eu falei, hoje no Brasil, acho que no Ocidente de forma geral, a gente fala muito professor de yoga, né? Não tem muito essa diferenciação. Se você vai olhar lá no dicionário, né, qual é a especificação de cada um, o professor geralmente é aquele que realmente ensina, né, a matéria, digamos assim. Então, hoje eu me vejo como professora porque eu tenho curso de especialização em yoga e de vinyasa yoga. Antes eu era professora de um curso de yoga de forma geral. Então você acaba passando o yoga mesmo para outros futuros professores, digamos assim. E o instrutor, ele acaba fazendo o curso e ele se torna instrutor porque ele guia a prática. Mas meio que fez uma junção. Então a gente fala que o professor é o professor de yoga de forma geral. Mas essa pergunta que ela me fez, e aí eu já posso guiar a aula e tal, eu falei, olha, claro, tem, na verdade, antigamente, até na minha época, essa coisa de curso de yoga não era tão obrigatório. As pessoas não sentiam tanta necessidade de fazer, até porque não era assim, já era muito conhecido, mas ainda, né, a gente não tinha tido a pandemia, que agora realmente explodiu o yoga. Essa aprovação por ter um certificado não era tão exigida igual hoje, mas eu falo para ela que vai depender muito da prática dela, porque você ganha um certificado não quer dizer que você vai ser um ótimo instrutor, sabe? A hora que você ganha um papel, que você acabou de fazer um curso, não quer dizer nada, na verdade, porque é agora que você vai. Assim, eu peço muito para os meus alunos já começarem a colocar em prática, e eu faço eles me mandarem tarefas e tudo mais, porque eu falo, você já tem que estar estudando e aplicando, estudando e aplicando. Não adianta você fazer o curso e falar, tá, então amanhã eu vou começar a dar aula, sem ter tido o feeling, sabe? Sem ter começado, sem ter tentado, sem ter pego, sei lá, o marido, a mãe, alguém para dar uma aula e guiar. Então, eu falo assim, depende. Óbvio, você pode e você deve, porque a gente aprende na prática mesmo, quando a gente vai para o campo, mas não quer dizer que você vai ser ótima. E eu não sei te dizer agora assim, você é uma ótima professora, porque depende muito de como você vai sentir o teu yoga. Eu falo que a tua prática de yoga é um reflexo de quem você é, né? O meu guiar no yoga é um reflexo de quem eu sou. Então eu falo muito para os meus alunos também, tipo, tira um pouquinho aquela expectativa de quem você quer ser e seja você dando a aula, sabe? Não espere acontecer daqui 1, 2, 4 semanas, ou quando eu fizer o meu segundo curso. Já começa a desenvolver agora como você se sente, como é o teu guiar, o que você gostaria de sentir na aula. Tipo, quando você vai fazer uma prática de yoga, o que eu, né, Jéssica, quero sentir. E eu falo, começa a transbordar isso, né? E então a sua prática vai ficar muito natural, vai ser muito Não, isso é você. muito, muito legal isso que tu falou, Jess, porque eu fico pensando, né, o conseguir estar ali, às vezes é o mais difícil também, né? Pela ansiedade que a gente começa, mas É, conseguir tirar essa expectativa e simplesmente estar e se colocar ali, se entregar para aquele momento, as coisas às vezes vão acontecendo, né? A própria prática, se é, conhecer como professor, assim, como alguém que está conduzindo, que é bem diferente de ser o aluno e de praticar sozinho, né? Eu vejo pode, total, tu tem uma também. ótima prática sozinho, tu tem uma ótima prática como aluno, agora quando tu vai ensinar é outra coisa, né? É um olhar para o outro, É. como é que tu passa aquela sensação, aquela situação, as correções, os ajustes. E aí também tem um pouco de saber ter
cuidado, né, de olhar para o outro um pouquinho mais do que para si, né? A Simone até comentou aqui que ela também começou a ministrar aulas antes de se formar, né? E que o papel não quer dizer nada, é experiência mesmo. Então eu gosto muito de trazer esse aspecto para eles, essa atenção, né? E eu sempre repito assim nas minhas aulas que a gente só transborda o que a gente tem dentro e ficar buscando transformar a nossa aula em algo que não é genuíno, não é nosso, sabe? Tipo, eu vi a professora fazendo tal coisa. Óbvio, no começo é normal a gente querer fazer uma coisa ou outra. Mas se não deu match, sabe? Se você sentiu que aquilo não tá fluindo naturalmente, esquece aquilo, porque talvez não vai ser para você. Então, por exemplo, eu fazia parte de uma escola de yoga que praticamente todos os professores amam kirtan. Então eles faziam muito kirtan e tal. E sempre que eu estava com eles, eu era da pessoa que estava ali também cantando os kirtans, mas não faz parte hoje do meu dia a dia de prática. Eu não ensino, sabe? Assim, não sou uma pessoa que coloca kirtan nas minhas práticas. Então, e aí eu falo isso também, porque para mim não é natural, não é algo que vibra no meu coração de cantar o kirtan nas minhas práticas. Tem um ou outro que eu coloco, é algum mantra que eu acho muito bonito e tudo mais. E eu falo, e os alunos, eles entendem que essa é a Jéssica, essa é a minha forma de dar. Em algum momento eu falo, olha, hoje a prática tem esse tema, então eu vou trazer o kirtan tal. Mas aí eu trouxe especificamente para aquele momento. Não é algo que eu coloco em todas minhas aulas, como o Bhakti, né? Tem muitos professores que fazem o Bhakti com Kirtan para alguém, para algum Deus ou para algum professor. Então eu falo assim, deixa fluir aquilo que vem do seu coração de genuíno mesmo, que aí você não vai precisar se fazer sem ninguém. A sua prática vai ser a sua prática, sabe? Exatamente, Isso até para é conectar maravilhoso. quem tem a mesma, quem tá naquela sintonia, naquela energia que a gente tá. Eu acho que isso é legal também. É, e eu falo assim, cada aluno que passa, se ele não ficar com você, né, serve para quem está ouvindo a nossa live, deseje que ele encontre o yoga dentro do perfil dele, sabe assim? Então, tipo, sei lá, a pessoa veio, fez uma aula com você, talvez Tá. ela não estava no momento dela de yoga ainda, porque eu falo que algumas pessoas não estão ainda aptas, ali adeptas assim, eu quero receber, ela não se abriu tanto para receber o yoga, ainda tem as crenças, ainda tem algumas coisas que talvez também possam estar impedindo ela de fazer a prática do yoga, mas talvez ela simplesmente não voltou porque não era aquilo que ela estava esperando, não era aquilo que ela estava conectando. E no início da minha, né, como professora, assim, eu ficava chateada, eu falava, meu Deus, por que ele não voltou, aquele aluno? Eu quero ele aqui, né? Tipo, o que eu fiz de errado? E hoje em dia eu penso assim, já faz um tempo, mas eu penso assim, tomara que ele encontre um outro professor que entre em sintonia com ele, que seja outra modalidade, que seja outro estilo de yoga, mas que ele não fuja do yoga, sabe? Que ele possa se encontrar no yoga, seja a linha que ele escolher. E aí, para mim, também, como saiu aquele peso da professora de que quer tentar agradar 100% dos alunos que Achando chegam até nós, que é sabe, na tu, né? nossa Que ele falou assim, sala. o que que eu fiz? Nada, né? Às vezes não tem a Uhum. gente, né, É, sobre o outro, né? E a gente acaba achando que tem essa responsabilidade de conseguir alcançar todas as pessoas, assim. Isso pô, tira um super peso exato. e gera uma coisa muito leve, né? De entregar até uma luz, assim, pro mundo, eu digo, né? Uma energia mais. E até É, gancho aí que tu é. falou de E, encontrar um yoga que a pessoa se identifique. Que hoje a gente vê, né, como o yoga tá com muitos estilos, cada vez mais fragmentado, mas que eu acho que é bom também para alcançar o que, o que bate com a energia de cada um, né? Como é que foi esse é. teu encontro com o Yin Yoga? Como é que tu chegou até ali? Porque tu tá vinyasa também, né? Sim, sim. Então, para mim, na verdade, foi uma surpresa o Yin Yoga, porque para quem faz aula comigo e me conhece, sabe que eu sempre gostei de dar um vinyasa meio power, ou total power. Muito focado no físico, assim, não tem, sempre tive a parte de introspecção do início da aula, de trazer, né, uma condução de Yoga Nidra que fosse interessante, mas essa parte da física, assim, me chamava muita atenção, que foi o que me fisgou no yoga a princípio, e eu achava que eu nunca ia sair dessa linha, né, porque eu falava assim, eu gosto de uma prática
que ela é fluida e que ela é forte, que dá para ser sutil também, porque dá para fazer um vinyasa mais sutil. Mas todo mundo que fazia minha aula fala, né? Meu marido sempre falava. Eu falei, a aula hoje foi bacana, né? Foi mais leve. Meu marido fala, amor, leve para qual nível? Né? Leve para o teu nível, não para o nível de quem está fazendo a Portais aula. aqui, né? É, então, eu não imaginava que eu ia seguir para uma outra linha. E aí eu tive o primeiro contato com o Yin na Índia, quando eu estive na Índia em 2019, e era Yin Yoga e Yoga terapia, né? Então era uma prática muito sutil. O professor, ele era professor de, ele era, não é professor que fala, ele era acupunturista também. Então eu comecei a sentir algo diferente, sabe? Assim, tá O que que ele travando não ou era tá me ouvindo? professor, ele era o quê? Não, ele era acupunturista. Ele era professor de yoga, mas ele era acupunturista também. Então, acupunturista. É, de Desculpa, eu não tô acupuntura. entendendo a palavra dele. E aí, ele trazia esse yoga, que foi para mim a primeira vez, assim, que eu tive contato. Acho que acabou minha bateria aqui do meu Agora tô fone. te Tá me ouvindo, ouvindo, pode né? falar. Tá. Então foi a primeira vez que eu tive o contato, assim, que eu achei delicado, sutil, porque a gente acordava, a gente começava a manhã com uma aula de Ashtanga. Então, 5:30 da manhã, vinham com o sininho já, tipo, você já tinha que estar saindo da sala a hora que tocasse o sino na porta. Tipo, vai pra sala. E aí é uma aula de 1h30, mais ou menos, Ashtanga, né? Que você sai Uma suado. Você vez já só fez e achei Ashtanga? bem puxado também. É. Então, assim, era muito puxado. Foram 30 dias na escola lá e os 30 dias era todo dia, às 6 horas da manhã. Aí a gente tinha outras aulas para Nayana. No finalzinho da tarde era essa aula de yoga e yoga terapia. E a gente ficava longos minutos, né? Que é o que eu vou começar a explicar daqui a pouco. E eu falei, nossa, isso é muito gostoso. Isso é muito, tipo, me desconecta dessa parte do físico, que é a minha preocupação, que foi durante muito tempo e me traz para um aspecto sutil que eu ainda não experimentei dentro do yoga, porque talvez eu imaginava que era só na meditação ou só num yoga nidra, por exemplo. E aí ele tinha os toques, que ele vinha gentilmente, fazia alguns toques em alguns pontos, e aquela minha curiosidade, por que que ele está tocando aqui? E eu falo, isso é um problema do professor de yoga também, eu acho. Porque quando a gente está dando aula, às vezes a gente não consegue se desconectar tanto do que está sendo passado. A gente analisa tudo às vezes, né? E eu falo, não, hoje eu só quero me entregar. Eu não, Jéssica, instrutora, desliga agora. Assim, tipo, tô fazendo aula de vinyasa e a professora esqueceu de fazer um asana que ela estava fazendo no flow dela lá e já vem na minha cabeça. Ficou faltando. Então, às vezes eu falo assim, não, Jéssica, instrutora de yoga, desconecta agora e se entrega para tua prática. Mas a gente tem isso, né? Então, e eu tava lá, etc, querendo estudar mais, então ele tocava. E aí a gente foi conversando. Pós-aula, eu sempre entrava em contato com ele de novo para saber mais e mais e mais. E eu sempre fui muito autodidata, assim. Eu sempre gostei de estudar sozinha e de me aprofundar em algo. Então, com Vinyasa foi a mesma coisa. Comecei a me aprofundar, fui fazendo cursos e cursos e cursos. E quando chegou a pandemia, no final mais ou menos de 2019, que eu já estava pensando em fazer o curso de Vinyasa, não era algo assim, não é normal, famoso, sei lá, do Vinyasa Yoga no Brasil ainda. Existiam professores já que davam aula, mas não era algo tão conhecido. Existem outros professores que chamam o Vinyasa, por exemplo, com uma outra metodologia, digamos assim, ou um outro nome, e fizeram cursos completos de yoga de 200 horas, que é a Vinyasa também. Mas a especialização em Vinyasa Yoga, focada em Vinyasa, não tinha. E aí eu comecei com isso primeiro, e aí depois de voltar da Índia, veio essa vontadezinha, assim, de tipo, conhecer mais essa prática sutil, de entender mais os benefícios dela, né? O que ela me trazia de diferente, assim, do desapego de fato com o físico. Não que ela é muito física também, né? Até porque você ficar numa postura de 3 a 7 minutos pode ser muito desconfortável para algumas pessoas, como pode ser exaustivo para algumas pessoas no começo. Você fica ali em um momento de tipo, será que a professora esqueceu de mim? Né? E você mudar a chavinha e entender que aquele aspecto ali de permanência, longa permanência, profunda, é muito introspectivo, é muito um mergulho para dentro, assim.
que eu acho que eu ainda não tinha vivenciado nas outras técnicas, né? E aí comecei a fazer cursos também. Então eu sempre gostei muito de fazer curso, apesar de hoje em dia eu falar para os meus alunos, olha, vai muito mais de você praticar do que você ter, falar para mim que você tem 10 certificados. Eu acho que você precisa estudar muito, sempre. Tipo, o aluno tem que viver estudando. E antes de ser professor, você vai continuar sendo aluno sempre, aplicando tudo que você faz com você mesmo para depois passar para o outro. Então eu fui estudar, fui estudar. E aí, uma coisa que não. Agora tem alguns professores de yoga, mas que não tinha, tinha muito no YouTube, com os americanos, né? Os ingleses, enfim. E aí eu fui pesquisar e estudar com eles, assim, fora mesmo, para entender mais. E aí foi quando eu comecei a ter, por exemplo, livro de yoga. Dificílimo ter em português, eu acho que tem dois só hoje em dia, mas não tinha na época que eu comecei a estudar. Eu tinha que ser em inglês. Eu falei, nossa, que bom que eu, querendo ou não, falo inglês, então eu consigo já agora, né, ir atrás desse conteúdo e estudar. E aí, por ter já sido autodidata e ter tido feito cursos e, né, ter transformado tudo que o meu conhecimento ali do Vinyasa numa especialização, falei, por que não em yoga, né? E é algo que está sendo mais abordado agora, a gente já começa a perceber que os estúdios estão colocando, porque as pessoas também estão procurando. Então, teve um boom do yoga asana, que é forte, é exercício, exercício, exercício. E agora eu vejo que as pessoas também estão procurando um yoga mais sutil, que é o yin yoga. Então, existia uma crítica até minha mesmo antes, assim, falar assim, não sei se as pessoas vão querer fazer o yoga Sim. sem essa parte física intensa, né? E aí eu fui me surpreendendo com as pessoas que foram aparecendo e falando assim, não, eu também quero saber, e eu acho que é uma combinação muito boa. Então, isso no curso eu falo muito sobre. A gente precisa de ambas energias, né? Yin e Yang. Então, você faz a sua prática de yogasanas, seja Ashtanga, Vinyasa, Hot Yoga, e aí você traz a sua prática de Yin, que pode ser uma prática tua mesmo, ou guiada, para você equilibrar, né? Até porque no dia a dia a gente já É. é muito yang, né? A gente tá na ação, ação, ação o tempo inteiro, fazendo, 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 fazendo. Então, a quantidade de pessoas que eu conheço, mulheres principalmente, que tem um yang mais aflorado é muito grande. Eu não sei se você é assim Ai, também, tá? Ou se você é um pouco mais mais equilibrada. equilibrada, mas é porque eu sou bem. Eu sou meio leve, assim, mas eu tenho, tem momentos, né? Eu acho que tem fases, assim, essa coisa de. A vida nos exige fazer, né? Eu vejo agora eu com um filho pequeno, tem momentos que simplesmente tem coisa, é ação, é fazer, é resolver. Então, eu acho que tem bem isso. A vida nos coloca num modo e às vezes a gente entra no modo meio automático, né? E até pensando Uhum. não só na energia, mas pensando, que nem tu falou da postura de relaxamento, essa coisa de ter um relaxamento profundo, eu acho que as pessoas não conseguem muitas vezes relaxar. Eu nunca, eu dei pouquíssimas aulas de yoga, assim, não foi uma coisa que nem fiz o curso pensando em ser professora, fiz muito para autoconhecimento mesmo, por amor à prática. As poucas vezes que eu Uhum. via que às vezes tu fazer os asanas, ensinar os asanas, as partes de movimento, era muito mais fácil do que fazer a pessoa relaxar, né? Então tu conseguir levar uma pessoa realmente ao relaxamento, ela se entregar, ela não ficar dura, tensa, né? Eu via gente como isso é desafiador, então eram muitas ferramentas para tentar realmente conduzir aquelas pessoas à entrega. E eu acho que, né, ficar Exato. 5, 6 minutos, muitas pessoas devem, às vezes, ficar ali naquela ansiedade ao invés daquela entrega, né? E conseguir dar isso, É, eu acho que é tão importante quanto trabalhar, que nem tu falou, o movimento, o físico, a meditação, né? Porque é o soltar uhum. e criança, né? Que É, é difícil, super difícil. Aqui, né? é. Só tá. Sim, eu falo que o Shavasana geralmente é a parte mais gostosa e a parte mais difícil da prática, porque a gente, quando a gente está ali guiando, e aí todo mundo deita e tudo mais, e eu explico, né, a postura de ser do cadáver, a postura do morto mesmo, e ali ela tá naquela intenção de ceder, de soltar, de se entregar, que não tem mais nada que ela precisa ser feito.
E aí você olha de fora quem se mexeu, quem coçou, quem piscou, como o olho tá, o abdômen se coçou, nananã, né? E eu lembro ainda quando eu tive meu estúdio lá em Foz do Iguaçu, que tinha uma aluna em específico que era muito difícil ela entrar em Shavasana, era muito difícil. E aí eu lembro que eu fui para uma aula dedicada a ela. Eu falei, meu, essa aula eu vou fazer essa menina relaxar. Ela vai se entregar no Shavasana. Tipo, vai ser guiado para ela. Assim, óbvio, eu tava fazendo para a turma inteira, mas a minha energia ali estava direcionada para ela. E aí ela foi, relaxou, desconectou, foi maravilhoso, assim, eu tava tipo, yes, consegui e tal. E aí depois que acabou a aula, que eu conversei com todo mundo, eu fui conversar com ela. E eu falei, e aí, como que foi pra você a prática? Conseguiu relaxar hoje? Ela, nossa, prof, eu não sei o que aconteceu, eu desconectei. Eu consegui pela primeira vez, porque eu sei que eu não consigo me desconectar e relaxar e soltar. Ela falou, pode ser que eu até tenha cochilado e não percebi. Porque era uma pessoa que se movimentava muito. Eu falei, eu sei, porque eu te observo já faz tempo e essa aula era para você, assim, a minha energia tava, eu vou conseguir fazer ela relaxar. E aí ela precisava de alguns pequenos ajustes e detalhes na audição mesmo, que eu falo para ela. O momento do Shavasana, né, aquele momento que a gente desconecta tudo, mas a audição, pelo menos no início, que é a gente tá guiando, você tem que ficar conectado, né? Porque ela sentir o que o professor tá te dizendo e tal. E ela falava, nossa, não, na verdade eu já ficava meio irritada, porque eu já sabia que eu era uma pessoa hiperativa e não conseguia descansar, então a hora que você começava a guiar, eu nem estava ali mais, eu já estava nos meus pensamentos comigo, viajando, Entrar. então ela nunca conseguiu guiar, ela não conseguiu seguir o passo a passo que eu falava para ela, porque ela nunca estava ali mais. Era o momento, tipo assim, deitei, esqueci da Jazz ali, tô pensando em todos os meus pensamentos, então a Jazz tá falando, solta o pé, nananã, e ela já não estava mais ali. Só marcando Então, presença ali. é. E ela falou que foi maravilhoso, assim, que ela falou, nossa, como que eu não tinha vivenciado isso ainda, etc. E hoje em dia é engraçado, até porque vários alunos meus me falam que eu tenho um yoga nidra muito bom, um relaxamento muito bom, que todo mundo consegue relaxar. E aí eu falo que tem muito disso também. Alunos que vêm para te fazer ficar melhor ainda naquilo que você já fazia, sabe? Assim, porque você fala assim, não, se eu consigo relaxar tal pessoa, mas aquela ali não, então tem alguma forma que eu consigo aprimorar, lapidar para alcançar aquela pessoa também. Então eu falo que é sempre isso também, tá? Cada aluno que vem, ele vem, e se ele tem uma dificuldade, se ele tem um problema, se ele tem alguma coisa que você percebe na aula, ele vai fazer com que você se lapide como professor, porque você vai olhar e vai falar, tá bom, então eu quero entender melhor sobre isso. Qual que é o problema dele? Qual que é a dificuldade dele? Então eu vou ali e vou Mas, aprender, sabe? é. E a gente é sem fim também, né, Jazz, esse aprendizado com as pessoas, né? Porque cada pessoa é única, então sempre vai ter um desafio. Ou sempre mostrando alguma É, coisa nova que tu pode trazer, que tu pode fazer para realmente ajudar aquela pessoa na área que for, né? Seja na meditação, no movimento, na parte física, né? Enfim. é. E aí, ano retrasado, que eu tive uma situação de saúde mesmo com a minha lombar. Acho que até você pegou essa época, né, cara, da hérnia de disco e tudo mais. E eu falava, cara, não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo, sabe? Tipo, uma pessoa que sempre foi super ativa, faz exercício, nanana, é professora de yoga, faz yoga, por quê? E aí a gente sabe que tem toda a questão psicofísica, né? Muitas coisas influenciam. Vem principalmente da mente, e às vezes a gente até se cobra mais, porque a gente fala, se a gente já tem um conhecimento afim de que começa ali em algum ponto, que eu tenho que estudar e me aprofundar mais no meu, né, no meu interior para saber por que essa hérnia surgiu, aí você fica, a princípio, mais ainda tipo, insatisfeito, porque você fala, caramba, não, eu tô tendo todo esse conhecimento e não tô sabendo cuidar de mim mesma, tipo, o que vai acontecer? E aí eu falo, tipo assim, foi uma lição muito grande, porque o físico também que eu tinha, com a parte de asanas, que eu ainda queria conquistar várias coisas nos asanas e etc. E eu falo, é assim, hoje eu falo assim, todo aluno pode querer fazer qualquer postura, eu acho incrível quem vai ali com a sua disciplina, com a sua constância, consegue fazer algo que se propôs a fazer. Mas para mim se tornou algo também tipo de
ai, que boba que eu tava sendo, sabe? Tipo, de tanta expectativa em algo físico ali, naquela postura em específico, e talvez eu tava deixando de olhar para esse aspecto mais sutil ainda, mais íntimo meu, para entender o que eu tava sofri toda aquela dor, que foi muito tenso, assim, tipo. E aí eu acho que eu mergulhei mesmo na dor e fiquei ali naquele sofrimento, e o Yin Yoga foi algo que, tipo, falei, nossa, eu tenho a ferramenta. Por que que eu não estou aplicando a ferramenta, né? Então, eu tenho como respirar. Eu falo, yoga não é o yogasana só, né? Tem a respiração, tem a meditação, tem o yoga nidra, que eu posso me guiar em um relaxamento para parar de sentir tanta dor, de repente conseguir colocar minha cabeça em outro lugar, diminuir essa dor. Eu falo, nossa, minha mente é tão inteligente, então você se cobra muito. Então, essa cobrança que foi gerada em mim diariamente, porque eu já estava super insatisfeita de estar com aquela dor, e tentei de tudo que você possa imaginar antes de fazer uma cirurgia em si, porque eu falei, não, eu tenho a capacidade, isso vai mudar e eu não preciso de cirurgia. Ao mesmo tempo, talvez eu teria, né, tivesse tido feito a cirurgia antes e talvez não tinha passado por tanta dor ainda. Então, assim, a gente nunca sabe. A gente sabe que a gente tenta dar o nosso melhor, né? A gente vai circulando e com o meu conhecimento que eu tinha, eu achei que aquilo era o melhor, postergar a cirurgia para tentar outros métodos anteriores. E aí, quando o médico me operou, ele falou: não, isso é muito antigo. E eu tenho um histórico, assim, que eu já sofri acidente de carro de capotamento, tive também reumatismo com 17 anos. Então, então assim, quando o médico ele me deu o laudo, né, de reumatismo com 17, eu falei, gente, pessoa com 17 anos já tá com uma doença na época. Eu falei, de velho, ferrou, né? Mas desde pequena, assim, eu tive problemas, digamos assim, ósseos. Tanto a estrutura da minha boca, eu tenho uma cirurgia na boca que chama ortognática, não sei se já ouviu falar, que é para arrumar a arcada dentária, né? Então era um pouco A3, sabe? Aquelas pessoas que têm a mordida mais pra frente, assim. Eu era A3 e eu fiz a cirurgia em 2013. Aí acho que quando foi em 2017 que eu comecei a osteopatia, ela falou, lógico que você ia ter dor. Ela falou, você simplesmente arregaçou a boca toda, com o médico, o dentista veio, tipo, te rasgou de cabo a rabo. Eu tenho parafusos aqui em tudo. Abriu, né, cortou os seus trigêmeos, que são os nervos maiores que a gente tem no corpo. E ela falou assim, é que é muito difícil. Quando você vai num médico que é específico em algo, ele é específico naquilo, talvez ele não linke com todas as outras coisas que aconteceu, sabe? E aí vai, pesquisa vem, não sei o que, o Alexandre médico também aqui em casa, tipo, né, assim, já insatisfeito também de tipo, caramba, não tô tirando a Jéssica desse momento de dor, sendo que eu trato dor. O Ale teve 7 anos de disco e bico de papagaio. Então ele fala assim, eu sei resolver o problema dela, mas eu falo, quando tá no mental, quando tá no campo mental, espiritual, eu falei, eu tive que passar por isso, só Deus sabe por que eu tive que passar por isso. Mas aí eu falo assim, é conhecimento e ao mesmo tempo que é muito conhecimento, talvez a gente se deixa levar para de uma forma que a gente acha que é melhor, né? Então Deus vai conduzindo também da forma que ele acha que é melhor. E aí hoje tem todos os aspectos. Por exemplo, hoje em dia tem um tratamento, você já deve ter ouvido falar em dentista biológico. O dentista biológico, ele é diferente do dentista tradicional hoje em dia, por exemplo. Ele trata a biologia da boca mesmo. Então, ele quer voltar à sua estrutura, como ela é saudável, sabe? Assim, todo aspecto dele. E aí, cada dente Yeah. representa um órgão, por exemplo, também. E eu tenho um canal, que é o meu canal que representa a lombar. Entende? Então, assim, bem na L4, L5, onde eu tiver hérnia. Então, se você for fazendo algumas conexões, você fala, caramba, então tem isso. E eu tô cheia de pino na boca agora. E aí a gente sabe a questão do 5G. Quero tirar. Já marquei minha cirurgia para tirar todos esses pinos, porque agora já posso. Mas aí voltando pro yoga, é porque tudo é um ensinamento, né? Tudo é uma questão de tipo de aprendizado. Porque a gente sabe muitas coisas às vezes, a gente tem, né? Hoje em dia a gente não pode falar que a gente não tem acesso, porque na internet tem tudo, tanto gratuito quanto pago, tem de tudo, você encontra. E aí você vai aprendendo. E aí, nesse momento de, tipo, de muita dor mesmo que eu sofri, que eu tava ali, tipo, putz, o que vai ser do meu futuro? Eu não vou ser mais professora de yoga. O que eu vou fazer? Eu já deixei a publicidade há muito tempo, porque eu sou formada em publicidade. Falei, tô fora do mercado. E aí começa a vir várias coisas na sua cabeça, e nananá. E aí eu falo, calma, vamos pegar esse conhecimento que a gente tem, né? Além da fé, claro, que eu acredito muito que Deus
da forma que tem que ser, mas assim, e sentir como é. E aí o Yin Yoga me abraçou, de verdade. Foi quando eu senti que a prática era assim, era uma entrega que eu relutava, sabe? Então, as pessoas que vêm hoje fazer yoga comigo e falam que é difícil, eu falo, é o que você mais precisa. Quando você tá com muita resistência a algo, normalmente eu falo, é o que você mais precisa, porque essa resistência é justamente porque você sabe que vai ser difícil, que vai ser às vezes doloroso, que você vai se sentir desconfortável e aquilo vai te irritar. Tá de frente para alguma situação que tu não tá querendo ver, né? Para ti é É, mais desafiadora. Eu, só pegando o ganchinho, eu sinto que eu tenho um pouco dessa resistência com a Ashtanga. Eu fui uma aula, mas a Ashtanga te exige uma disciplina, né? Exige, seja, tipo, eu tenho é. duas amigas que praticam, é 1h30, gente, 1h30 de manhãzinha. Todo Você fica assim. igual. E elas todas assim, não, é bom, faz, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito. Eu não me desafio muito, né? Eu fico mais na minha zona de Uhum. conforto ali e tá tudo bem. Por exemplo, eu nado super bem. Nunca me esqueço uma vez que eu fiz uma travessia com minha primeira travessia e meu marido fez também. E eu saí, eu nadando, e a primeira vez que eu tinha ido no mar, eu tava super tranquila, assim, do tipo, vou aí, né? Não tava nem pensando em ganhar nada. Quando eu tô chegando na praia, ele tá ali, vem, 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 assim, desesperado. E eu pensei, mas pra que esse desespero? Saiu. E ele, tu ia tirar o primeiro lugar. Obviamente não corri, não me preocupei em correr na linha de chegada. As pessoas saíram correndo, né? E eu caminhando, assim. Porque eu não tenho essa gana, sabe? De vou fazer, e vou Uhum. ganhar, e vou me desafiar. E isso falta em mim. E às vezes eu acho, olha, todo mundo que fala da Ashtanga, eu acho que a Ashtanga me daria um pouco isso. Mas eu fico assim, sabe? É, Acho que ainda não. Eu vou fugindo ali pelas beiradas. Mas é bem. A gente às vezes é, precisa estar nessas situações para enfrentar ali, de alguma forma, vai nos ensinar, né? Vai nos agregar, vai ter uma coisa pra gente que a gente precisa naquele momento, seja o momento que tá vivendo, né? é. Eu acho que assim, muito se fala assim também de hoje a gente está vivendo numa era onde as pessoas falam assim, você tem que estar fazendo, 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 fazendo. E aí existe um lado assim que luta pelo, não precisa fazer, tá tranquilo, vai com calma. Hoje você foca só naquilo ali. Só que a gente, né, eu acho que o humano, de certa forma, todos os seres humanos, a gente tem a tendência de que se ficar muito gostosinho e confortável, a gente desiste, entende? Então a questão não é tipo, escuta seu corpo hoje. Óbvio, escuta hoje se ele tá falando para você pegar devagar. Mas não deixe que essa inércia, essa preguiça, ela se transforme no dia a dia, porque aí você vai estar sempre no amanhã eu faço, amanhã eu faço. Então, hoje eu tô vivendo uma fase da minha vida assim que eu falei, eu preciso agir, eu preciso de ação, eu preciso de mais ação. Então, estabilizar a prática de Yin e Yang é muito importante. Nem fazer tanto Yang, porque eu era uma pessoa muito estressada, muito é, assim, agitada, né? Uma pessoa. Acho que irritada é a palavra principal, assim, de irritada, sabe? Qualquer coisa me irrita, se não tá dentro do meu jeito, me irrita e tal, tal, tal. E aí o Yin me trouxe muito um balanço para isso tudo, sabe? Para eu entender, integrar. Eu tava conversando hoje com meu marido, a gente teve o casamento da minha irmã esse final de semana e tava a família toda. Família é treta, né? Não todas, mas a minha é. Assim, juntou é uma treta que eu falo assim que é de amor, mas ao mesmo tempo é de faísca. É essa coisa que eu quero dizer, assim, tipo. E aí eu falei, nossa, a maioria das mulheres da minha família estão muito yang, muito tipo reativa, sabe? Muito tipo. E aí eu fiquei com meu marido e falei, meu, tá quase todas as minhas tias, são quatro, com a minha mãe são quatro irmãs, né? Aí eu falei assim, quase todas, com 70 anos, e elas estão nessa reatividade ainda. Eu falei, caraca, não, tipo, eu não quero isso pra mim, eu falei, sabe? E eu era muito assim, eu era muito reativa, então se a pessoa falava ali, eu já brigava mesmo, entende, tal. E aí eu falei, nossa, como eu mudei, né? E falei pra ele, teve alguns momentos ali por conta da energia, acho que dava uma, sabe, uma vontade também de tipo, E aí eu falava, não, não, calma, volta pra si, relaxa, tipo, você entende que nem tudo é do seu tempo, como você quer, da forma que você quer.
não é só você que tá certa, a outra pessoa tem o entendimento dela, o conhecimento que ela tem, tudo que ela viveu até agora trouxe ela para ser daquele jeito que ela é e você não vai mudar isso de agora. E aí eu sinto que é essa necessidade familiar, né? Do pai fala, a mãe fala, o tio fala, nananã, e aí se aquilo que vibra no teu coração não é o que eles querem ouvir, e aí já se torna um trancos e barrancos, né? Uma palavrinha já dá uma fiada, já sai um fiozinho aqui, o outro ali, aí você já começa, tipo... Assim, todo mundo se ama, passa 10 minutos, tá todo mundo falando, mas sabe esse atrito de reatividade o tempo inteiro? E eu era muito assim, então o Yin Yoga me trouxe muito para essa calmaria, assim, e entender que eu preciso aprender a ativar o Yang quando eu preciso e o Yin quando eu preciso, sabe? Então, quando eu tô na inércia, assim, que eu sinto que eu já tô um pouco mais sem energia, que eu não tô trabalhando, fluindo como eu gosto, porque eu sou uma pessoa muito fazedora. E eu sou assim, de tipo, Jazz, vamos fazer um negócio? Amanhã tá feito, sabe? Assim, eu não sou de tipo, eu vou pensar, vou fazer, e aí daqui uma semana eu te entrego. Não, eu gosto de, tipo, vamos fazer um curso, um evento. Você me dá uma semana, eu já tenho tudo pronto, assim. Então, quando eu sinto que eu não tô nesse meu momento também, eu preciso analisar, tipo, o que que tá acontecendo? Que eu tô tão introspectiva, assim, sabe? Então eu falo que isso é muito essencial para a gente, assim, como praticantes ou como pessoas que não são praticantes, entender o seu momento de yin yang e a hora que você tem que sair do yin, e a hora que você tem que sair do yang, sabe? Realmente buscar um equilíbrio. Perfeito, concordo. Então o yin trouxe muito isso para mim, tipo a especialização em yoga que é focada nisso e aí traz a questão da energia feminina, que é, né, mais introspectiva, é mais calma, mais fria. E aí os aspectos dos meridianos, então a gente tem, não é um conhecimento aprofundado, igual quem faz acupuntura, que estuda os meridianos para fazer a aplicação, mas a gente chama de acupressão, que é quando você tem um estímulo ali do ponto, mas você não está usando uma agulha. Então no Yin Yoga você tem a prática, que é o que difere de uma prática restaurativa, que muitas pessoas têm essa dúvida. Fala um Mas pouquinho. qual que é a diferença do Yin Yoga com o Yoga restaurativo, né? Então, geralmente, na prática de yoga restaurativo, elas são muito parecidas. Então, se você olhar de fora, talvez você nem entenda o que está acontecendo, se é yin ou se é restaurativo. Mas a condução, por exemplo, o restaurativo usa muitos props, que são os acessórios, para entrega e suporte do corpo. Então, você entra em Baddha-Konasana, por exemplo, a postura da borboleta. Você põe um bloco embaixo de cada joelho, né? Quando você está com as pernas assim, os pés juntinhos, os joelhos para o lado, para suporte total. Mas um suporte que seja confortável, que você não está sentindo ele abrir ali exigindo nada. Coloca, por exemplo, um bolster nas costas e fica ali, se entrega na postura. Essa é restaurativa. O Yin Yoga, ele quer uma entrega, mas você pode se aprofundar. Então, você pode ir diminuindo a altura do bloquinho. Você está ali numa permanência, mas aí você diminui a altura do bloquinho para aprofundar e soltar. Então, a gente fala que os tecidos conjuntivos, que são os nossos tecidos mais internos, entrar no parasimpático, que é o estado de relaxamento, e ceder de certa forma. Então, o restaurativo, você não pensa assim, eu quero ceder, apesar que cede também, mas assim, você quer se entregar com confortável. Você tá ali para entrega mesmo, com suporte. O Yin não, você vai além. E aí esse aspecto do ir além também é compreender o que o teu corpo está pedindo ali, entender. E aí, às vezes, a gente traz um pontinho de algo, por exemplo. Então, vamos trabalhar o aspecto do meridiano do pulmão ou o meridiano do coração. E aí eu coloco algumas posturas que vão conectar com a acupressão que eu te falei, que é um estímulo daquele ponto em específico, sabe? Então, a maior diferença dos dois é esse aspecto de entendimento que o Yin você pode se aprofundar, pode ir além. Na maioria das vezes nem usa acessórios, os acessórios é mais algo para facilitar, né? E aprofundar, porque a gente sabe que o acessório ele pode te deixar confortávelzinho, enquanto você pode pegar uma faixa e puxar o pé lá na cabeça, né? E no Yin Yoga você vai fazer, tanto no restaurativo quanto no Yoga, você faz no plano médio e baixo, né? Que seria sentado, agachado, no máximo ali as posturas de Anjaneyasana, de corredor e tudo mais, e depois no chão, né? Mas sempre com essa ideia de que eu posso Eu aprofundar. achava que o Yin era todo mais sentado, deitado, é. Deitado. Não, tem posturas, então assim, você pode fazer um Anjaneyasana,
que aí você tá com o joelho lá no chão e você pode virar para pegar no seu calcanhar e ficar ali 5 minutos. Então, aí a intensidade vai sendo direcionada de acordo com o professor que vai guiando ali também, porque se a pessoa já entra no primeiro minuto, sei lá, nos primeiros 10 segundos já puxando o calcanhar lá no pé, ela já vai sentir um super desconforto. E o in também entrega, então você vai entrar na postura, com a respiração você vai cedendo, né? E aí é muito engraçado porque alguns mestres, assim, que né, até escreveram livros e tal, defendem muito o Ujjayi Pranayama para a prática de Yin. E aí você fala, nossa, mas o Ujjayi Pranayama não é uma prática também para aquecer, que a gente usa no Ashtanga e tudo mais? E aí eles falam, se você parar para pensar, o Ujjayi, ele não é um Rastrika, que você tá ali estimulando o fogo, mexendo o Dhyana Bandha e tudo mais, mas ele é uma meditação em movimento. Então, isso que eu acho, assim, quem me pergunta qual é o respiratório que eu mais gosto, assim, eu falo sempre que é o Ujjayi, porque ele vai do extremo Yang pro extremo Yin. Porque a sua conexão com o Ujjayi, deixando ele profundo, imagina, você tá ali inspirando, fazendo som, na maior tranquilidade que você quiser, e aí você solta na maior tranquilidade que você quiser também. E o seu corpo tá simplesmente parado. Ou você tá no Ashtanga, puxando o ar e soltando e pulando e usando os bandhas para pular e tal. E eu falo, cara, realmente um pranayama espetacular, porque ele te traz essa concepção de se conectar com o som, que a gente também chama muito hoje o Jai Breath de Ocean Breathing, né? Que você está respirando com o som do oceano. Então, o ruído que você ressoa, tentar trazer ele o máximo possível para o som das ondas do mar que vão e vêm. E aí você pode entrar nessa meditação ativa. Então você tá ali numa postura de 3 a 7 minutos, e aí vai depender também de cada professor o quanto de posturas que ele vai pôr. É uma prática longa com permanências, então acaba tendo muito pouquinho asanas, né? No Vinyasa você brinca ali, sei lá, você coloca 20, 30 asanas, dependendo do ritmo do professor, se for uma aula mais fluida. Em yoga, de repente, pode ser que você faça uma aula com 4 asanas, deixando 7 minutos cada. Acabou, entende? Tipo, você teve uma introspecção, uma meditação, colocou ali 4 asanas e aí o Shavasana no final. Que dependendo da postura que você escolhe para o final, ela já pode ser até uma postura de Shavasana, na qual você guia o Shavasana na postura em si, né? Então, isso no começo para mim foi muito difícil, porque silenciar, quietar e se entregar e não pensar no desconforto. Ali a pelve se abrindo, né? O quadril tem muita abertura de quadril e de pelve, ali a virilha e tal. Então a gente fala muito também desse aspecto do Yin com relação aqui aos órgãos internos mesmo e das mulheres, principalmente a região do útero, né? E tudo mais. Então, entrar em conexão assim com esse aspecto mais íntimo, você fala, nossa, que bonito isso. Sabe assim, tipo, eu realmente estar focando em não estimular ele de estressar da forma yang, e sim um estresse, porque ocorre um estresse no músculo, quando ele fica um longo período de tempo numa mesma postura, ele acaba sendo estressado também, mas é para um estresse que vai te trazer um relaxamento em seguida. Então, você tá ali no Baddha Konasana deitado, por exemplo, então você deitou no Shavasana com os pés juntinhos, né, pernas de índio. Cara, se você não tem um bloquinho embaixo do joelho, aquilo começa a pesar, né? Você começa a sentir a virilha abrindo, a pelve aqui abrindo e tal, não sei o quê. Aí no restaurativo, o que você faria? Você colocaria os blocos, almofadas e tudo mais para deixar o mais confortável possível e não pesar. No Yin, você pode entrar nesse aspecto de, não, eu vou me conectar com essa energia que está aqui, que aí a gente fala da energia do Ki, que é também correlacionada ao nosso chakra básico, né? E aí eu vou soltar e vou ceder e vou deixar minha pelve abrir realmente. No movimento de expansão e deixar nenhuma Exato. almofada ou... Exato. Então eu falo assim que ela é uma entrega, uma profunda, assim, porque vai ter desconforto. Então não adianta você falar assim, não vai ser confortável. Dá para ser confortável, usa os próprios e tudo mais, e faz uma prática de Yin voltada para o meridiano do pulmão para trabalhar a tristeza, por exemplo. E aí usa só próprio, você quer deixar a pessoa só relax mesmo. Dá, entende? Mas eu falo que isso, por isso que eu gosto de tematizar minhas aulas. Eu gosto muito de tematizar porque eu falo isso me direciona
e o aluno já tem uma ideia de onde eu quero direcionar ele, sabe? Eu já estou meio que guiando ele para onde ele vai. Então, e todas as minhas aulas, elas são diferentes, né? Então, a cada aula que eu dou, assim, eu falo que eu nunca conseguiria fazer uma aula igual, porque as minhas aulas são muito intuitivas também. Então, por mais que eu programe, mais ou menos na minha cabeça, como vai ser, e o que eu quero guiar, o que eu quero passar ali, pode ser que no meio do caminho eu mude algo, sentindo a turma. Acontece muito, às vezes, de eu sentir como tá a turma, ou de sentir que tá precisando de uma postura compensatória ali que eu não tinha pensado antes. E aí eu mude um pouquinho o rumo dela. E aí a pessoa fala assim, ah, prof, como que foi aquele shavasana que você fez lá, que você falou? Fala, cara, não tem como. Se a aula for gravada, a gente vai ter como assistir de novo. Mas, assim, eu posso lembrar o que eu, né, o que eu queria dizer ali, mas como eu conduzi, foi muito intuitivo do momento ali, as palavras surgindo. Eu acho que isso é o mais legal também, mais bonito do instrutor, sabe? Ele praticar, praticar, praticar e ele ministrar, ministrar, ministrar. E aí, em certos momentos, começa a vir palavras assim na sua cabeça, histórias e conduções que você fala, cara, de onde que eu tirei isso? Incrível, Me falou sabe? para eu fazer o curso de formação. Foi numa viagem que eu fiz, um momento nômade. E eu lembro que ela me dizia isso. Ela falava assim que falava, não, mas eu não tenho essa sabedoria, eu dizia para ela. Como é que eu vou fazer um curso e depois eu vou falar para alguém? Eu não tenho essa sabedoria que as pessoas têm, eu não tenho essa teoria, né, de chegar e ser uma inspiração e trazer essas palavras lindas. Ela dizia isso para a Courtney, eu estava tentando lembrar o nome dela, Courtney. E ela dizia assim, cá, fica tranquila, tu começa a dar aula e quando tu entra quando tu começa a entrar e ministrar, vem, ela disse, tu sente, vem uma inspiração, vem as palavras, tu sente o que falar, tu sente o que tu vai dizer para as pessoas que estão ali. Se tu tiver realmente ali, tu vai ver que tu não precisa te preocupar com isso. Eu ficava pensando assim, gente, será? E poucas vezes que eu dei ela, foram muito poucas mesmo, mas algumas vezes eu senti isso. Eu pensava, queria escrever tudo, e chegar a fazer o desenho de palitinho, não, vou fazer essa e essa, e levar para essa postura. E às vezes quando eu tava ali, eu falava, não, as pessoas estão em outro ritmo, as pessoas não estão nisso, né? E aí tudo vai sentindo, e aí vem isso, vem na hora do fechamento, né? Às vezes algumas inspirações assim que bem que tu falou, não faz nem ideia de onde, mas é algo que tu quer dizer para aquelas pessoas, né? Que sente do coração, assim, de conduzir, de falar. É um conhecimento que você teve, que está armazenado ali no seu subconsciente e que de repente você abriu a caixinha e ele veio, sabe? Assim, eu falo, porque, claro, como a gente está transbordando aquilo que vem de dentro e tal, então quanto mais a gente estuda, eu falo, talvez tenha momentos que a gente acha que a gente nem está armazenando, sabe? A gente nem está conseguindo fazer tanta assimilação do conteúdo e tal, e eu falo, meu, mas né, nosso cérebro é tão inteligente assim que eu falo, cara, tá armazenado ali, e aí de repente eu levo para uma história. Tem yoga nidras assim que eu falo, nossa, eu tava super inspirada, fiz uma condução para as pessoas de um lugar X. Esses dias mesmo, na aula ao vivo aqui, presencial em Ilhabela, a aluna voltou chorando da condução e realmente, assim, eu fechei o olho, eu entrei ali e fui levando, nananana, e aí depois terminou, todo mundo falou, uau, sabe? Tipo, eu nunca tinha feito isso com elas, assim, daquele jeito, daquela forma com elas, e todo mundo falou, cara, que especial. Eu nunca imaginei que numa aula de yoga, no Yoga Nidra, eu ia me conectar, tipo, com meu avô, blá, 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 sabe? Uma coisa assim. Então, eu falo que isso. E é do. Por isso que eu falo que do ensino é tão importante, né? O estudo. A gente está sempre estudando, inovando e praticando. Então, hoje em dia, assim, eu falo que a minha prática de asana começa desde a hora que eu abro os olhos da minha prática de yoga. Desde a hora que eu abro os olhos, assim, que eu começo ali a entrar em conexão com a minha respiração, a importância da minha respiração. E eu já começo meus alongamentos na cama, sabe? Então, é um yin, praticamente. E eu falo, eu brinco, né, com a lei porque tem os gatos, tem os cachorros que sobem tudo na cama e tal. Eu falo, ele levanta e ele já vai rapidinho, ele já sai. Eu acho que eu fico uns 20 minutos na cama. Acho que Tá, piscou aí, aqui, mas eu aconteceu não alguma caí não, né? Tá.
Aí eu falei, acontece alguma coisa que eu fico na cama mais 20 minutos com os meus Sim. gatos e tal, ali, só mudando as posições, sabe? No yin yoga ali. Eu falo, meu yin yoga já é logo pela manhã, porque eu começo a fazer certas posturas e é isso, me conecto, sabe? Então, e aí a gente vai, né, ao longo do dia. Eu acho que isso é o que geralmente voltou, é o que eu tento passar para os meus alunos também, sabe? Começar a trazer, prof, hoje eu não estiquei o meu mat, não fui pro tapetinho, não fui fazer o yoga aqui. Eu falo, não tem problema. E o restante, o que você fez? Você trouxe consciência para sua respiração, para sua meditação? Se você acordou e começou a se espreguiçar ali, já se movimentar gostosamente com o seu corpo, perceber algum momento diferente que você quer fazer. Tem épocas que eu faço Nauli todos os dias. Nauli, todos os dias. Tem época que eu faço Trataka todos os dias, que são, né? Então eu falo muito de sentir o corpo também, o que você está precisando naquele momento. Então o exercício dos olhos eu faço. Ou yoga facial, que, né, eu até já fiz alguns vídeos lá no meu Instagram. E aí muita gente fala também que é algo novo. Eu falo, gente, vai surgindo tantas coisas. São tantas possibilidades e tantos yogas hoje que eu falo, o ideal é você ali procurar aquele que você se conecta, se entrega. Você fala, não, essa é a prática que toca meu coração. Mas você também se abrir para outras práticas, para o novo, e talvez sair um pouquinho do seu conforto, se você já estiver muito confortável. Então, Vinyasa para mim já era muito confortável. Tipo, uau, eu amo, eu fluo com muita facilidade, eu invento assim, transições de um asana para o outro com facilidade, eu vou para o meu tapetinho, eu não preciso nem pensar. E no Yin Yoga foi aquela história de tipo, calma, agora é tudo estático, tudo parado, tudo de entrega. E os pensamentos vêm. Então eu falo que isso é o interessante, assim, você se abrir para o outro. Então eu tenho esses dois extremos hoje. Eu ensino especialização em Vinyasa, e aí gosto de dar aulas fortes, e eu ensino em yoga, que é a entrega completa. E eu falo, se eu consigo fazer esses dois, você vai conseguir também. Vamos encontrar esse balanço aí, esse equilíbrio, que é o que a gente busca, na verdade, né? A gente está sempre falando na prática de yoga de buscar esse equilíbrio, Eu acho que né, das nossas foi polaridades. realmente até aquela questão do pêndulo, né? Pensando um pouco mente, tu foi para um extremo e aí tu foi para o outro para te encontrar esse equilíbrio. Então foi essa caminhada. Eu acho Exato. que tu achou os dois lados que se encaixam e tem muita coisa ainda aí que tu vai conhecer, que vai surgir, que tu vai estudar, até porque tu gosta, né? Sabe que não vai parar. Uhum. E eu acho que só para agregar mais aí, para te fazer com que esse equilíbrio ainda fique mais rico, né? Te traga. Sim. Sim, eu acho que é uma busca que a gente tem, apesar de a gente falar assim, eu tô sempre numa eterna busca de encontrar, sei lá, a minha estabilidade e tal, né? E eu falo assim, às vezes a estabilidade até é uma bobeira a gente tentar encontrar, porque a vida é movimento, né? Então ela vai mudar e que bom que muda, sabe? Porque a Jéssica de hoje olha para trás e fala, nossa, eu vivi muita coisa, de fato, eu não imaginava que eu estaria aqui, mas que bom que eu estou aqui agora, sabe? Então, a Jéssica de antes, assim, eu olho e eu falo, eu não vou julgar, eu não vou criticar, foi aquele momento que eu vivi da minha Isso vida, que foi não, real também, tu não ia estar aqui me neste ensinou muito. momento, né? Exatamente, então eu falo, tudo me conduziu a estar aqui agora e pode ser que daqui a um ano mude também. E vamos ver, se Exato, isso tiver que aí. ser, vai Isso ser, aí. sabe? Eu É. Será que o pessoal tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? vai ter bastante. Teve bastante pessoas saindo. Mas é isso, assim. E aí, quem quiser saber mais, cara, tem o curso de especialização em yoga que tá rolando aí. Estamos com a turminha aberta. E aí, a especialização ela é de 50 horas, tem certificado também. E é porque assim, eu falo que normalmente quando a gente faz um curso de formação de yoga, a gente aprende um compilado do yoga de forma geral, que é bastante conteúdo, né? A parte de filosofia, da história e tudo mais. E aí, quando a gente direciona para uma modalidade em específico, a gente quer se aprofundar naquilo, né? Então, eu falo que é como você querer dar aula para idosos, aula para crianças. Então, é necessário você se aprofundar naquele tema em específico. E aí você vai ter mais know-how, mais entendimento, né? Tudo para guiar de certa forma.
Então, o Yin Yoga, ele é esse curso que é voltado para isso também. A gente aprende sobre meridianos, aprende bastante sobre emoções, porque como a gente trabalha em entrega, é necessário a gente entregar e compreender, né? Qual é a emoção que está surgindo aqui, qual é a emoção que está surgindo ali, como eu trabalho com essa energia para que flua, né? Então, vira e mexe, né? A gente traz essas duas sabedorias para essa modalidade que eu gosto bastante. Máximo. Então, eu vou convidar as pessoas também, que tu vai poder dar uma aula aqui, né? A Yes. gente vai fazer aula. Vamos depois divulgar e direitinho, a gente vai se organizar, né, Jazz? A gente vê e depois a gente dá os detalhes para quem Sim. quiser conhecer. E aí também vou deixar, aqui já está teu contato, eu vou escrever aqui, quem quiser entrar em contato para fazer o curso, alguma especialização. E quero te agradecer, Jess, por esse momento, por tu vir aqui falar, Obrigada. Foi uma delícia. porque eu acho que tanta coisa, tem tanta coisa pra gente falar, né? E eu acho tão bacana a gente poder trazer mais, um pouquinho mais de conhecimento, de inspiração e outras possibilidades também para as pessoas. Sim, Obrigada por ter vindo, obrigada. por esse Vai ser momento. ótimo. A gente marca a aula de Yin e aí a gente avisa todo mundo. Isso mesmo. Obrigada. Obrigada, Desculpa, pessoal. tô acampada, eu tô em cima de umas almofadas, tô Imagina, foi ótimo. mas enfim, que bom que deu certo. Sim, Tá. foi ótimo. Obrigada, Cá. Um beijo, pessoal. Obrigada, por um beijão. Boa noite, bom Mais. Boa noite para você também. Opa.